Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com o professor Luís Oliveira Dias. Muito obrigado por estar connosco aqui no TDM Entrevista. O professor foi presidente do Instituto Politécnico de Macau, esteve também na fundação da Universidade de Macau como coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, isto nos anos 90. Como é que olha para estas instituições hoje em Macau e para o ensino superior da RAEM? Eu continuo muito ligado, como imagina, porque foi uma coisa que eu vivi com muita intensidade e não deixo de estar atento. São opiniões diferentes. O Instituto Politécnico acho que está muito bem. Tem muito bons professores, os graus académicos estão todos doutorados praticamente e criou vários centros de estudos. E há uma coisa que sobressai às outras é o interesse que a língua portuguesa tem merecido ao atual presidente. De maneira que a minha opinião sobre a realidade, a atualidade do Instituto Superior Politécnico é muito boa. Na Universidade de Macau tem zonas variáveis, tem zonas diferentes. Por exemplo, a zona da microeletrónica a cargo do professor Rui Martins, vice-reitor já há uma série de anos, está no top mundial dessa ciência, dessa especialização. O Instituto dos Estudos Portugueses, atualmente Departamento de Estudos Portugueses, teve altos e baixos. Agora está discreto, não sei bem o que é que vai fazer com a nova diretora. A Faculdade de Direito, quanto a mim, já esteve melhor do que está hoje. Porquanto teve vários e sucessivos reitores muito mal escolhidos. Os últimos até nem falavam português e assim não podiam pensar ou se conhecer a jurisprudência e a doutrina do direito portugueses e nem sequer sabiam português e não se interessaram nada por saber. Nessa medida foi descendo o nível. O reitor atual, o professor Daniel Tong, ainda não vi nada, com todo o respeito que tenho por ele. Parece uma pessoa bem intencionada, mas ainda não vi nada feito por ele de diferente. E a falar a verdade, professores, já só conheço 2 ou 3 que foram da primeira leva, o professor Augusto Garcia, que é subdiretor, o professor Manuel Trico, que foi diretor há muitos anos, e sucedendo ao Dr. Almeida Garrett, foi um grande diretor, o primeiro. E as outras áreas, ciências de educação, eu não sei, não faço ideia nenhuma. O senhor foi muito crítico da mudança da Universidade de Macau para o atual campus na Ilha da Montanha. Fui e continuo a ser, muito embora toda a gente que diz professores conhecidos, os meus que lá estão, está muitíssimo funcional. E isso é uma grande vantagem. Eu critiquei porque acho que uma universidade de Macau, feita sobretudo para alunos de Macau, deve estar em Macau. Para os alunos fazerem a ligação entre o que aprendem e a vivência desta cidade, porque a maior parte, em princípio, fica aqui. E também era importante, do ponto de vista dos professores, porquanto os professores, para ensinarem coisas que interessam à juventude de Macau, também devem conhecer Macau. E assim estão completamente separados. Mas punha-se a questão do espaço, não é? Que foi a maior justificação para a passagem para a Ilha da Montanha, para aquele quilómetro quadrado. Mas havia outras soluções. Por exemplo, Colombo está cheio de espaço e não é estragar nada uma universidade lá. Mesmo na Taipa, na zona do Cotai, lá para o fim, havia espaço. Agora a ideia parece-me que foi aproveitada. Vamos para a universidade longe de Macau e pronto, está. Acha que é indicativo de que o futuro de Macau passa por esta cada vez maior integração, espaço maior? Acho que já foi um passo nesse sentido. Foi um passo nesse sentido. Como há vários, aliás. Mas isso não sou especialista. Estão à vista. O senhor chegou a Macau há quase 3 décadas, há 28 anos. Vim por 2 anos. Veio por 2 anos também. É uma história comum a muitas pessoas. Passados estes anos em que muita coisa mudou, o que é que para si Macau tem de melhor e de pior? Não pensei nisso, mas assim, por instinto quase direi que o que tem de melhor é o poder ter continuado a fazer a mesma vida que fazia quase quando cheguei.
É claro que há muito mais movimento, muito mais gente, muito mais problemas de trânsito, mas na realidade cada um de nós tem a sua pequena aldeia onde se mexe e a minha continua a mesma. O que tem de pior, vão criticar muito por causa disso, são os casinos. Porque, embora só é importante, tenham milhares e milhares de empregos. Aí é fundamental, é muito importante. Agora, de resto, no que me toca, piorou muito a minha vida. Porque os serviços, como por exemplo o trânsito, os serviços de saúde e os preços das casas, pioraram muito com esta avalanche de pessoas que vêm para cá. E, na realidade, os benefícios dos casinos para a grande maioria dos residentes, tirando o grande benefício que é o emprego, o mercado de emprego, são muito escassos. São muito escassos. Realmente é para quem ganha, e não são muitos os jogadores que ganham, é para os seus proprietários, é para os seus dirigentes. Para nós só veio essas situações menos positivas que eu já falei. Da pioria do nosso nível de vida, com o aumento de preços, da inflação e os serviços à disposição de todos nós. Mas qual é que seria a alternativa? Este é o motor da economia de Macau. Sem jogo, como é que seria Macau? Pois é, não havia, a não ser dar mais força ao mundo do Dr. Stanley, de maneira que talvez seja, sem querer ser egoísta, pensando só no que seria bom para mim e para mais muitos dos residentes, talvez tenha sido melhor assim. Vamos recuar no tempo e falar um pouco da sua chegada a Macau. Depois de algum tempo de exílio, no contexto do 25 de Abril, em Portugal. Foi já depois disso. Esse exílio, na sequência do 25 de Abril, que eu vivi sobretudo no Brasil, depois voltei para Portugal. E reanimei uma quintarola que eu tinha no Ribatejo, na zona de Constança, Vila Nova da Barquinha, por aí, onde vivia uma vida um bocado complicada, porque não podia ter muitos trabalhadores, que a terra não dá para isso, e por isso tinha que eu dar comigo. Tinha um caseiro que era um estupor de primeira classe, fartou-se de roubar e acabou por ficar com o resto. Mas houve dias em que... Mas eu gostava e gosto. Quando tive pena quando saí. Quando eu tive dias em que às 6 da manhã eu já andava no trator, que não é fácil o trator, cheios de geada. Depois ia dar aulas ao Politécnico de Tovar. E depois, ao fim da tarde, ia para Coimbra, porque estava a fazer um mestrado em estudos europeus. E, entretanto, foram nascendo 3 filhos. Tudo isto dá muito trabalho. Mas tudo isto também dá uma alegria de viver inultrapassável. E como é que surgiu então o Macau na sua vida? Pois foi completamente inesperado. Uma tarde vinha eu, calor dos diabos, o Ribatejo, como sabe, ou é muito quente ou é muito frio. A minha propriedade era numa cova, estava ao telefone a tocar, não havia telemóveis, atendia, era o Dr. Rangel. Eu mal conhecia o Dr. Rangel das lutas pós-abrilinas. Daqui ao Rangel, lembra-se de mim? Então, convidando-me para vir para cá. Nós temos que criar um sistema de ensino superior em Macau e eu queria que viesse colaborar nisso. E eu disse, pois, não me passa a menor ideia, dei-me algum tempo para pensar. Eu cá por dentro, se fosse para Goa, que eu gosto muito de Goa, não hesitava. Ora, para Macau, saí de Gelora. Passados os dias pensei, olha, eu vou. E viemos, eu, os meus 3 filhos, uma antiga enteada, nessa altura a mãe era brasileira, quis voltar ao Brasil, e pediu-me para ela ficar, para ajudar a criar os irmãos, e ajudou. E hoje está casada, tem filhos, né? E os miúdos aqui quase se consideram macaenses, conhecem mal Portugal. Embora só uma das pequenas é que aqui mora. Outra mora na Ilha de Lantau e um filho mora no Dubai. Bom, mas depois os 2 anos passaram. Nesses 2 anos realmente transformou-se a Universidade da Ásia Oriental
na Universidade de Macau, criou-se o Instituto Politécnico, criou-se o Instituto de Formação Turística, a Universidade Aberta Internacional da Ásia, hoje é a cidade de Macau, e não, a Escola de Forças de Segurança já existia. E penso mais nenhuma. E depois a Dr. Rangel Borges. Portanto, foi um... Estão criados, são os 2 anos, estão criados. Não, mas agora precisamos, contigo talvez possa ir dirigir o Politécnico. Dr. Rangel, eu nunca fiz nada disso. Eu dou aulas há muitos anos, de vez em quando. Mas ser o primeiro responsável de uma instituição de ensino superior, nunca aprendi, ninguém me ensinou, mas podemos experimentar. Mais 2 ou 3 anos, mas 4, pronto, fiquei. E foi assim que fiquei, até que, quando eu ia fazer 70 anos, houve uma luminária, que ainda cá está, trabalha nas finanças, sem nenhum menosprezo, nem nenhum vinagre. Se me mandou dizer ao Presidente, com mais de 70 anos eu não podia dar aulas a tempo parcial. Quando deixei a presidência, eu cheguei nisso. O que não é verdade. Eu reconheço essa lei. A tempo inteiro ainda vá, embora seja, a meu ver, uma decisão errada. Agora, a tempo parcial não tem pés nem cabeça. É necessário ter menos de 75 anos. Mas pronto, saí. Depois fiquei um bocadinho às aranhas, porque tinha os meus 3 filhos a estudar fora. Custa muito dinheiro, crianças a estudar fora. E depois foi aparecendo um ovinho, outro ovinho, depois para o mesmo cesto, que foram também desaparecendo, que há muito boa vontade ao princípio e depois foi definhando, até que fiquei só com o turismo, consultor dos serviços de turismo. A convite a engenheiro Costa Antunes, que foi estupendo diretor. Portanto, foi uma vida cheia em várias frentes aqui em Macau. Muitas frentes. Há pouco, como dizia, houve também um período na sua vida que foi marcado pelo exílio, que se seguiu ao 25 de Abril, aquela época mais agitada, e foi uma época em que foi também muito próximo do Marechal, na altura General Spínola, no exílio no Brasil. Conte-nos um pouco dessa história. Foi. Eu conheci o General Spínola com o seu monóculo, o seu pingolim, nas termas do Luso, onde ele ia fazer águas para os rios, qualquer coisa, e eu também passava férias ali perto e ia para lá, para a piscina do hotel com os meus miúdos. E aí conversávamos sobre a situação e tal. Eu cuidadosamente, porque ainda não sabia bem o que é que ele estava, e havia escutadores por todos os cantos. Mas, enfim, criámos uma relação de cordialidade. Quando, a certa altura, anos depois, fui parar ao Brasil, a pedido de uns amigos, para ver se podíamos, na altura eu era administrador do Banco Português do Atlântico, se podíamos transplantar de Angola uma empresa para o Brasil. O tecido empresarial português estava a se desfazer completamente. Eu fui, e uma manhã lembrei-me de perguntar na recepção do hotel onde era a Rua República de Peru, quando me tinham dito. Eu digo, se eu vir à direita, lá encontrei o General Smith, rodeado por alguns dos seus oficiais, que faziam uma guarda, até armados, nos últimos andares do hotel. E conversávamos um bocado sobre o que tinha acontecido depois da saída inopinada dele e desnecessária. Isso lixo muita vez. Ele que foi o primeiro presidente depois do 25 de Abril, acabou por se demitir, por discordar do rumo esquerdista, chamemos-lhe assim, que estava a ser seguido na altura, e portanto decide sair e acaba por exilar-se no Brasil, onde organiza de alguma forma um movimento de oposição que terá estado por trás do incidente que ficou conhecido como 11 de março. Esteve envolvido também neste episódio? Não foi assim. Foi quase o 11. Eu não andei no 11 de março, porque eu não era militar na altura.
trabalhava no Banco Português do Atlântico. Sim, mas o cérebro da operação, pelo menos Não durante foi algum nada tempo, disso. passou Não tinha no contatos Brasil. nenhuns com eles. Sim. O que acontece é que pouco depois deles terem ido embora, com o Hélio Calhão e mais não sei o que, e acabaram por ir parar ao Brasil, eu tive que ir ao Brasil, por razões profissionais. E nessa altura aí encontrei-a. E aí é que ele me convidou. Precisava de um civil, mais ou menos conhecedor da ciência política e da situação portuguesa, para criar esse movimento, chamava MDLP, Movimento Democrático para a Libertação de Portugal. E olha, foi a tentação, fiquei. E fiquei mais uma data de anos. E acompanhei durante muitos anos, em várias visitas, inclusivamente na ida para a Europa e nas viagens que fez a partir da Europa comigo, em que em 5 dessas viagens fomos expulsos de 6 países e voltámos para o Brasil. Depois ele voltou para Portugal. Eu, entretanto, a família tinha-se desfeito, tinha perdido o emprego, gostava do Brasil, fiquei lá. Na altura viviam-se tempos agitados, naturalmente, e o que estava na mente de Spínola fundava-se sobretudo no medo de uma ditadura comunista em Portugal. Que existiu. Ainda mais radical do que em Cuba, por exemplo. Existiu no tempo do Brigadeiro Gonçalves. Mas depois do chamado 25 de novembro, é que intervieram vários oficiais que ainda hoje conhecemos, a começar pelo general Ramalhianes, o general Rocha Vieira e muitos outros. Foi-lhes possível mandar embora os militares outra vez para os quartéis, deixarem a vida política, e uma epopeia muito mais difícil foi a realização das primeiras eleições livres. E não por braços levantados e por pés sentados, não, livres, secretas. E aí vê-se que, afinal, o Partido Comunista tinha muitíssimo menos votos, fazer muito barulho. E estavam organizados e os outros não. E depois, quando as eleições para a primeira Constituinte, a primeira Constituição foi complicadíssima para os deputados de fazer, e pronto, depois por aí para diante, singrou-se com os trambolhões ao princípio, mas hoje está perfeitamente institucionalizado. Voltando ainda ao Marechal Spínola, ele ficou muito conhecido também pela publicação, ainda antes do 25 de Abril, do célebre livro Portugal e o Futuro, em que defendia uma solução política e não militar para a questão colonial, mas uma das grandes divergências que teve depois com o MFA tinha justamente a ver com a questão das colónias, e ele estava contra a descolonização praticamente imediata que se ia fazer depois do 25 de Abril. Qual é que era a visão do Spínola sobre a questão colonial? Ele é aquele que aceitava a descolonização. Dizia-se até às últimas consequências. Mas as últimas consequências, que era a independência, isso levaria mais tempo até formar uma consciência crítica, a criação de partidos, etc., devagarinho, para a transição ser feita com muita normalidade. Havia uma fase de transição. Mas não houve, porque aí foi o grupo mais à esquerda da Comissão Coordenadora do MFA, que se sabe quem eram, e o Marechal Costa Gomes andava para um lado e para o outro, obrigou Angola, a questão foi Angola a ser imediata. E aí o Spínola acabou por se demitir. E aí houve a manifestação, uma coisa já no seu tempo que se chamou manifestação da maioria silenciosa, muito barulho, muito atrapalhada. E depois ela acabou, houve uma conjura contra ele, em que dizia que era a matança da Páscoa, já estava o Cunhal e o Mário Soares em Portugal, na altura muito amigos. Ele então foi para o Brasil, para não deixar morrer a capacidade de... No Brasil, curiosamente, estava o professor Marcelo Caetano e estava o Almirante Américo Tomás, que não se falavam. Estava cada um para o seu lado e não se falava. Passados todos estes anos, e como uma pessoa que conviveu muito próximo com Spínola, acha que tinha razão no fundamental? No fundamental tinha, mas ele era uma pessoa que eu conhecia bem, respeito a sua memória. Ele era muito inteligente e um grande patriota.
mas também muito vaidoso. Muito vaidoso. Ele era destas pessoas, conheço com certeza, e eu também conheço mais, são capazes de ter ideias muito boas, mas depois não são capazes de as concretizar. Mas a questão de fundo também se prende com o facto de a decisão não estava só nas mãos de Portugal. No contexto pós-revolucionário, os próprios movimentos de libertação não estavam dispostos a negociar. Não estavam. Eu não estava bem perdida dessa guerra, mas não estavam dispostos a negociar porque estavam, por um lado, picados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam Angola, queriam a Guiné, queriam Cabo Verde, pela posição estratégica, e a União Soviética, e um bocadinho a China também No nesse contexto tempo. da Guerra Fria, naturalmente. Acha que houve sofrimento desnecessário de parte a parte por causa da forma como a descolonização foi feita? Para mim foi um desastre nacional. Ela ia acontecer, não vou nessa história dos ventos da história, não significa nada. Mas ia acontecer. Não era preciso ser daquela maneira bruta que deu origem às guerras civis terríveis, sobretudo em Angola e em Moçambique, que nos anos que duraram mataram. Onde morreram mais pessoas do que na altura da guerra chamada colonial. O professor diz que é um homem de direita, mas não é conservador. O conservador é não querer ficar tudo na mesma. E eu não gosto disso. Eu acho que todos os regimes podem evoluir da direita no sentido em que não é a direita capitalista que não tem prós e contras, é uma direita que não é socialista. Não contribui nada, a meu ver, nem sob a forma difusa de social-democracia para o benefício da cidade política. É uma direita que quer renovar, revolucionar, nessa altura é mais social-democrático do que o PPD e o PSD que surgiram nessa altura. Mas, curiosamente, não, havia muitas pessoas, mas curiosamente, depois de 25 de Abril desapareceu completamente. Desapareceu completamente e hoje não há nenhum movimento que fosse considerado de direita em Portugal, como há outros, mas esses são já extrema-direita em França, na Holanda, na Áustria, na Alemanha, etc. E vai haver mais. E, a meu ver, acabam por dar cabo da União Europeia. Mas acha que fariam falta nada. esses movimentos em Portugal? Isso é uma pergunta um bocadinho indiscreta. Se não fossem extremistas, o movimento de direita, um partido de direita, fazia falta. Há um embrião que é o CDS, mas eu chamava o CDS na altura e conhecia os seus fundadores, convivi com eles. Era um extremismo de centro, mas como o fundador mor, que era o professor Freitas do Amaral, tinha o horror a que chamassem da direita ou da esquerda, por isso era rigorosamente ao centro, e estava, não é nada. E ficar em cima do muro, como se diz no Brasil. Hoje, digamos, a pouca direita que temos no Parlamento português está no CDS. Que é o Centro Democrático Social, o nome também revela bastante. Portanto, não é conservador, mas é monárquico. Inclusivamente, representante informal, se quisermos, de Dom Duarte Pio aqui em Macau e no Oriente. O que é ser monárquico em 2018? Não tem nada a ver ser conservador ou ser monárquico. A Inglaterra teve muitos governos trabalhistas, ou seja, socialistas, com a mesma rainha. E atualmente os países mais evoluídos e mais democráticos da Europa são todos monarquias. Eu penso que há mais ou menos 40 e picos países em regime monárquico. Alguns aqui no Oriente, a começar pelo Japão, pela Tailândia e por aí adiante. Mas a competência europeia não é monárquica. A Alemanha, por exemplo. A Alemanha não é, mas... Nem França. Se não se cautela, qualquer dia está com o partido da extrema-direita no governo. Alternativa para a Alemanha. Mas falávamos de ser monárquico, em Portugal, ou um português monárquico em 2018. Acha que devia haver um referendo, por exemplo? Se houvesse, ganhávamos, penso eu. Mas Porquê é que pensa? Quer dizer, o que distingue fundamentalmente o regime monárquico do regime republicano, como sabe, não vou adiantar a dizer isto, é a forma de escolha da chefia do Estado. Nas monarquias é
vitalícia e hereditária, nas repúblicas é eletiva e a prazo. Ora bem, uma das principais vantagens desta diferença de ser vitalícia e hereditária é que o futuro chefe de Estado, o futuro rei, é preparado ao longo de anos para saber chefiar o Estado. Ao passo que é a República, de repente olha o Trump. O Trump é um grande elogio à monarquia. É um tipo que é um self-made man, fez uma bruta fortuna na Constituição Civil, e está pronto para ser chefe de Estado. E não é só ele, mesmo em Portugal houve vários exemplos que... Mas também se pode dar o caso do herdeiro da coroa não ter perfil para as funções. Excluiu o Dr. Mário Soares. Porque o Dr. Mário Soares tinha um vírus político muito apurado. Ele um dia convidou, quando foi eleito a primeira vez, convidou um parente meu e grande amigo, o general Carlos Azeredo, para chefiar a sua casa militar. Ele tinha partido uma perna no concurso a cavalo, mas fartou-se com a perna nas costas e a muleta. Foi a Belém e o Mário Soares disse que eu me gosto de o convidar para a chefia da minha casa militar. Eu disse, mas, Sr. Presidente, eu sou católico, monárquico e da direita. E ele respondeu, é por isso mesmo. Era muito habilidoso. Mas estava a dizer... Falávamos das vantagens e desvantagens de ser do sistema monárquico, no caso português. Há pouco dizia que se houvesse um referendo, acredita que a causa monárquica ganharia. Porquê é que diz isso? Não há causa monárquica, há associações, reais associações, mas há muito mais monárquicas do que imagina, e há muito mais indiferentes. E que à vista dos desatinos desta República ao longo dos anos, talvez... Não posso garantir, não sou sondagem nenhuma, nem li sondagem nenhuma. Mas pelo menos ficámos muito ricos. No Brasil tinha ganho. E quando aqui em Portugal, isso não tem nada a ver, se fez aquele concurso na televisão que era qual foi o maior português de sempre, e o Salazar ganhou, a organização ficou completamente tonta. Também ninguém estava à espera. Acha que foi o maior português de sempre? Eu não posso dizer isso, mas com toda a vontade lhe direi que considero que foi um grande português. Enquanto ele governou, renovou completamente Portugal. É claro que houve os aspectos negativos da censura, da polícia política, que ainda houve muitas, mas houve muitas coisas muito positivas. Sem o regime da autoridade anticomunista e da autoridade não teriam sido possíveis. Tenho muito respeito também pela sua memória. É um tema que dava para uma outra entrevista e estamos quase a chegar ao fim desta. Ainda assim, gostava de falar consigo sobre uma outra questão, que me disse antes de entrarmos em estúdio, que o seu tio-avô, o poeta Afonso Lopes Vieira, foi a pessoa que encontrou a primeira edição dos Lusíadas. Dos Lusíadas, a chamada edição de Príncipes. Como também lá encontrou toda a obra de Gil Vicente, que era completamente desconhecido nessa altura. E pronto, e portanto, se não fosse o seu tio-avô, entre aspas, não havia... Não direi isso, talvez outro teria encontrado. Mas foi ele, na altura dos anos 20, e é curioso que tanto batalhou por isso também. Então, os painéis de Nuno Gonçalves, lá perdidos num sótão qualquer. Ele batalhou imenso. Para mim foi um bom poeta, mas foi sobretudo um bom pensador e um bom escritor político. Um bom pensador de Portugal. Na altura o Parlamento estava-se em plena República, a Primeira República, que era completamente republicana, proclamou por unanimidade mestre de Portugalidade. Era uma pessoa muito respeitada. E não vejo sucessor, também não vejo sucessor. Esse aspecto, o sentimento de nação, de amor à pátria, etc., está muito desfeito, sobretudo desde que há as confusões com a União Europeia e por aí adiante. Acha que estes movimentos nacionalistas, já há pouco aflorámos, são uma reação precisamente a projetos mais federalistas ou transnacionais como a União Europeia? Eu A acho própria que sim, globalização, o clima multicultural que se tem sim, vivido nas últimas décadas? Porque não é fácil, de repente, as pessoas chamarem as suas pátrias,
lutaram por elas, e construir as fronteiras culturais e geográficas que hoje têm, e de repente passaram a dizer, olha pá, é tudo a mesma coisa. Então amanhã eu não sei se sou mal, sou francês, sou não sei o que. No fim param, porque esse sentimento de amor à pátria continua, só que não se fala nele. É fascista. Dizer que a pátria é fascista, anticomunista é fascista. Mas não pode haver um sentimento semelhante em relação a uma entidade transnacional, supranacional, que tenha como denominador comum uma série de valores e perspectivas de futuro? Supranacional eu nunca aceitaria. Multinacional, como é o caso da União Europeia, da NATO e de outras instituições da OCDE por aí adiante, da EFTA antiga. Falando a certa altura não funciona, sabe? Ficam muito caras. São muitos milhões de euros atualmente que os Estados pagam para funcionar aquelas máquinas gigantescas. Também recebem muito dinheiro, como e também Portugal recebem muito dinheiro. Também. As estradas em Portugal foi feita com esse dinheiro. E também muito dinheiro, por exemplo, a extensão das vinhas, o derrame do leite, que era leite a mais, agora também com crianças a morrer de fome. Mas, as polémicas da política agrícola comum. Então, não é? Professor, tem a proveta idade de 87 anos, uma vida muito cheia, o que é que lhe falta ainda a fazer? A mim? Sim. Eu costumo dizer que falta-me um lugar comum, mas fazer o que ainda não fiz, ainda não, como é óbvio. Mas, concretamente, eu gostaria de ver cá mais alguns anos, eu gosto da vida, eu gostaria de ver os meus filhos e os meus netos firmados bem na vida para poder morrer em paz. Professor, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.